Eu fui numa casa de uma irmã, alguns anos atrás, uma casa muito bonita. E a irmã, empolgada, falou: pastor, olha essa casa, está vendo que linda? Uma casa realmente diferente. Ela falou: sabe por que eu tenho essa casa, pastor? Eu falei: por que, filho? Porque eu sou filha do rei. Eu falei, na hora eu não falei nada, mas eu pensei: e os meus irmãos da África são filhos de quem? Esse não é o parâmetro para determinar que você é filho de Deus. O parâmetro para determinar o filho de Deus é se você reconhecer o sacrifício da cruz. Esse é o parâmetro. Evangelho de João capítulo 1, versículo 14. E deu-lhes o direito, os que receberam o Senhor e reconheceram o seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filho de Deus. Nós vamos cear. Só que esse ambiente não é um ambiente de julgamento. Esse ambiente é um ambiente de cura. Esse ambiente é um ambiente de reconciliação. Esse ambiente é um ambiente de perdão. É um ambiente de graça. Esse lugar é um hospital. E se você chegar num hospital e ver escrito na entrada do hospital: se você está enfermo ou tem algum sintoma de doença, não entre aqui. Você vai achar isso um absurdo. Vai publicar no seu Instagram, fazer um stories. Isso vai bombar na internet. Porque o hospital é um lugar para ser curado pessoas. Jesus falou que não veio para os sãos. Jesus falou que veio para os doentes. Eu vim para o enfermo. Então, se você se sente enfermo, você está no lugar exato. Se você se sente não amado, você está no lugar exato. Se você não se sente filho de Deus, você está no lugar exato. Porque sabe quem está aqui essa noite? O Espírito Santo de Deus. E Ele é poderoso para convencer eu e você do pecado, da justiça e do juízo eterno. Lucas 15:32, não precisa abrir. Lucas 15:32 fala da parábola do filho pródigo. E quando o irmão volta, o irmão, aquele que comeu comida de porco, aquele que tentou comer comida de porco e não deram para ele, aquele que gastou dinheiro, o texto fala que esse teu filho que gastou dinheiro com prostituta, que gastou dinheiro em coisas que não devia, que usou droga, que fez tudo que não devia, quando o irmão mais velho recebe: ô irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, ainda bem que foi o pai que recebeu. Eu acredito que o pai conhecia o irmão mais velho e pensou assim: eu vou ficar na janela, porque se o irmão mais velho recebe primeiro, a casa cai. Ainda bem, irmãos, que não foi o irmão mais velho que recebeu o pródigo, porque se fosse o irmão mais velho já na porta da casa já ia sentar o sarrafo e mandar o caminho de volta. Ainda bem. Aí o pai recebeu, ele entra em casa. Quando ele entra em casa, o irmão mais velho enlouquece. E aí o pai fala assim: não tínhamos que celebrar muito a volta desse teu irmão? E nos alegrar, porque ele estava morto e reviveu. Estava sem esperança e foi salvo. Sabe uma das coisas que as pessoas estão tentando vender hoje? Esperança. As pessoas estão tentando vender esperança. Só que a esperança desse mundo é uma esperança efêmera, curta, temporária e sem poder. Ela traz uma sensação. A esperança que vem de Deus é uma esperança firme. É uma esperança, como a palavra diz, âncora para a minha alma. Me traz esperança. A esperança é a âncora da alma, que segura a alma. Quando a minha alma quer sair enlouquecida, a esperança me firma. Interessante. Quero ler com você Mateus capítulo 12. Abra comigo. Nós vamos cear. Estava com saudade da minha esposa. Saiu quinta, voltou ontem.
E eu era um homem triste. Agora eu sou um homem feliz. Diga glória, minha irmã. Aleluia. Consegue levantar a mão e dar glória? Um sinalizador. Mateus capítulo 12, versículo 20. Não esmagará a cana rachada, nem apagará o pavio que fumega, até que se faça vencer a justiça, e em seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Instantes antes desse texto, Jesus cura no sábado e é criticado. É interessante que os religiosos que criticam Jesus, eles olham para o sábado, mas não olham para a mão que foi curada, que era ressequida. Eles olham para a cama na mão daquele que estava aleijado, não para os pés que agora estão curados. É interessante que a religião consegue ver a lei, mas não consegue ver a graça. Ela consegue, o cara, ele andava aleijado, os pés estavam tortos. Agora ele está curado em pé, mas ele carrega uma maca no sábado. E os religiosos falam assim: não é lícito carregar a maca. Uau! Sabe, irmãos, uma coisa que eu percebo entre nós na igreja é que nós não usamos a mesma porção de graça que recebemos para os outros. Nós queremos a misericórdia de Deus. Queremos que Ele entenda as nossas guerras. Queremos que Ele entenda que a gente é pecador ilimitado. Mas esperamos que o nosso irmão viva quase uma perfeição. Às vezes tem pessoas que vêm aqui na igreja e esperam que o irmão que chegou há 3 meses seja liberto de tudo e conhecendo a Bíblia como a gente. Você tem que entender que ele está num processo que você já passou lá atrás um dia. Eu lembro quando eu me converti, eu comecei a ouvir música cristã. Só que eu tinha no meu carro um CD de umas músicas que não era tão gospel. Eu tinha lá um vaneirão. Eu tinha lá um Led Zeppelin. Tinha lá um Legião Urbana. Eu tinha lá os meus CDs de música que é do mundo. Show. Só que eu estava num processo com Deus. Se alguém dissesse assim para mim: se você está ouvindo isso, vai para o inferno, eu acho que eu saí da igreja. Mas eu estava num processo. Depois de 1 ano, eu estava em casa e o Espírito Santo falou comigo: essas músicas te edificam. Traz algo na memória que ajuda você na caminhada comigo? Não, Senhor, isso aí me lembra... me lembra, não deixa assim, Senhor. Você me lembra do rodeio. Você me lembra da noite. Então, meu filho, aí eu lembro que eu peguei e fui lá para um muro de sarapico, porque se não presta para mim, eu também não dou para ninguém. Arranhei tudo. Eu lembro, cada riscada que eu dava era R$18 na época. O coração disparava. Só que foi um convencer do Espírito Santo. E Deus, quando a gente se aproxima dEle, a gente vai sendo trabalhado pela santidade que habita nele. Não é a nossa vida de pecados que vai contaminar Deus, é a santidade que habita nele que vai nos libertando. E aí, claro, irmãos, tem gente que está aqui, esses dias num culto, interessante, o irmão falou que um casal saiu daqui no culto, foi lá atrás fumar cigarro. Ele estava agoniado, nervoso. O cara que não é crente, está agoniado, nervoso, cigarrinho. Abaixar. E aí o irmão ficou assim, né? Fumando. Nossa, estranho. Ô irmão. Aí ele falou que passou vergonha, porque aí o casal entrou. E eu perguntei: quem está visitando pela primeira vez? Aí esse casal levantou a mão. Aí ele falou: que pecador que eu sou. Eles estão visitando, é o lugar que devem estar. Eles estão caminhando. Um irmão que muito tempo de crente. Quando
Quando eu visitava ele estava cheirando a cigarro. Não dá para mentir, né? Assim, dá para sentir, né? Falei assim, te amo, querido. É uma coisa que você precisa se libertar. Eu concordo. Mas não deixa de buscar o Senhor, porque é Ele que vai te libertar. Não sai do hospital. É ali que você vai se curar. Não sai correndo do hospital. Não, peraí. Tira esses tubos. Você vai morrer no meio do caminho. Não, fica no hospital. Talvez alguém olhe para você e fale assim, olha lá, está indo na igreja e vivendo aquela vida. Você mesmo. É eu mesmo. A religião percebe a lei, mas não percebe a graça. Existe um planejamento aqui nesse texto, se você ler todo o capítulo, para matar Jesus, uma perseguição em resposta. Ele cumpre Isaías 42. Não fique dando respostas a quem não entende e concorda com o que você está vivendo. Seja uma profecia que se cumpre. Escute, Jesus estava sendo atacado e perseguido. Ele come com pecadores e ele expulsa demônio por demônio. Ele quebra a lei de Moisés e a crítica, o sarrafo pegou solto em Jesus. E Jesus, Isaías 42, e para que se cumprisse o que fora dito. Em nome de Jesus, escuta, se Deus chamou você para buscá-lo e segui-lo, não importa o que ataquem e digam de você, seja uma profecia que se cumpre. Que Deus olhe para você e diga, para que se cumprisse o que fora dito. Ele está vivendo isso. Não pare de buscar a Deus. Não desista se você no meio do caminho está se sentindo indigno de estar aqui. Não desista. Interessante que ele fala que ele não veio esmagar cana ou caniço. Era um talo que nascia na beira da água, tipo um bambu. E esse bambu, ele era usado, uma das funções é para fazer flauta. Então era um instrumento, era usado para música, para adoração. E esse caniço quebrado, ele não servia para mais nada. E o texto está dizendo, ele não veio esmagar o caniço quebrado. Ele está dizendo, o caniço está quebrado. Ele não sai mais som. Ele não serve mais. Eu não vim pisar uma coisa que já está quebrada. Ele está dizendo o seguinte, eu não vim pisar nos homens que já estão perdidos. Eu não vim acabar com a vida daquele irmão que está desviado. Eu não vim fazer isso. Eu não vim. Jesus não esmaga a cana quebrada, ou seja, Ele não esmaga pessoas, Ele não descarta. Que não produzem mais música, que eram adoradores e hoje não adoram mais. Ele não descarta você porque você caiu e agora você não está mais onde você deveria estar. E você sabe que Deus está falando com você. Era para você estar evangelizando, era para você estar cuidando de pessoas, era para você estar vivendo coisas que você sabe que era para você estar vivendo. Só que você caiu, você escorregou e você trincou na hora que você caiu. Você quebrou, você ficou um caniço quebrado, não sai mais som de você. Lá no mundo você não serve mais, você está lá no mundo, a gente não sabe nem pecar mais. Só que a gente não consegue mais voltar, a gente fica nesse lugar. Jesus está dizendo, você que se sente assim, caiu, quebrou, não tem mais som, eu não vim pisar em você não, eu vim restaurar você, eu vim trazer você de volta para um lugar que você não devia ter saído, eu não desisto de você, eu não desisto de você. Ele restaura as vidas e passam a produzir música novamente, ter sentido de propósito. Deus não acabou a sua história, Deus não concluiu a pintura, o pintor não descansou o pincel, Deus não largou a caneta ainda está escrevendo. Aquela mulher pega em adultério, era uma cana quebrada, não servia para mais nada, devia ser descartada, morta. Mas eu gosto de falar isso, que aqueles religiosos cometeram um grande erro. Levaram o pecador para o Salvador. E aquilo que era para ser um ponto final virou uma vírgula. E a história daquela mulher foi mudada.
já não tinha mais cana, estava quebrada, imprestável, desqualificada no céu. E não existia cana mais quebrada naquela época do que o ladrão da cruz, irmão. O ladrão da cruz, a cana estava quebrada e o cheirinho de enxofre estava subindo nos pés dele. Os demônios estavam revezando já quem ia pegar. Não tinha mais solução, irmãos, era o final, já havia sido arremessado, Jesus pegou no ar. Então, se o ladrão que estava lá naquele lugar teve esperança, tem esperança para mim e para você. E ele fala que não veio apagar o pavio que fumega. O pavio era uma treliça que era usada de uma corda, que era usada nas lamparinas. Então ela tinha que queimar. Um pavio que fumega era uma treliça que não tinha mais fogo, só fumaça. É quando aquela vela do aniversário, aquela que você assopra, ela fumaça em volta aí se irrita. Que raiva que dá, que aquilo vai voltando, de quer comer o bolo, não para. Quando começa ali só a fumacinha, aquele é um pavio que fumega. Ele não tem mais propósito com a fumaça. A fumaça não faz sentido, era para iluminar. Pavio que fumega é alguém que um dia queimou. Brilhou. Um dia estava aquecido, um dia creu. Um dia iluminava outros e talvez veio a pandemia e virou fumaça. Pavio que fumega é alguém que já foi pastor, já cuidou de uma igreja, e você não vigiou. E eu sei que o Espírito fala com alguém. E o adultério bateu a porta. Você não conseguiu. Você tentou voltar. E não conseguiu. Agora você voltou, você se recuperou, pediu perdão, se arrependeu, consertou sua vida. Mas acha que Deus não vai te usar nunca mais para nada. Pedro era um pavio que fumegava. Pedrão fazia milagres. Pedro era um pavio que fumegava, viu Jesus fazer coisas maravilhosas, estava do lado de Jesus nos maiores milagres, estava no Getsemane com Jesus. Pedro, Tiago e João estavam sempre bem perto. E aí agora Pedro nega Jesus 3 vezes. Pedro parou de queimar. Virou só uma fumacinha. Mas Jesus vai lá na praia e resgata Pedro de novo. Fala: Pedro, eu não vim pisar no pavio que fumega. Eu não vim acabar com você, Pedro. Eu não sei você, irmão, mas eu esperaria uma pancada. Lá vem Jesus. Meu Deus, lá vem Jesus. Ele sabe o que eu fiz, sabe o que eu prometi, sabe que não cumpri. Meu Deus, o que vai acontecer? E Jesus chama Pedro e cura Pedro.